está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui quem fala é o pastor Jean Max. Vem aí, J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Nessa terça-feira, dia 26 de junho do ano de 2018. E com o Debate 93. 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Fala aí, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. A gente tá aí no meio da campanha #Unidos pelo Amor, em clamor pelo Brasil. E dessa campanha de oração surgiu uma camisa lindíssima, que aliás daqui a pouquinho todos os nossos debatedores vão receber, porque os debatedores que vêm nesse período, eles também estão levando para casa essa camisa. Certo. E essa camisa bonita que os nossos ouvintes podem acompanhar, eles podem levar para casa. Como? Entra no nosso Instagram, Rádio 93 FM. Hoje, quem tá lá com a foto e com a camisa, na quem foto tá lá, é a Michele Nascimento. Deixa eu ver aqui. Você vai lá, curte a foto da Michele Nascimento. Não adianta só curtir, tem que curtir e comentar lá. Coloca teu nome, teu sobrenome. O que você tá me olhando? Não hashtag, é Michele Nascimento? Hashtag. Eu já achei que eu já ia falar assim, me deram uma informação errada. Não, tá certinho. Hashtag tô ligado no Debate 93. Então vamos lá, você coloca lá, dando exemplo aqui, se fosse a pastora Andréia Mello, vai colocar lá, Andréia Mello, hashtag ligada no Debate 93. Tô colocando o meu aqui agora, Marcelo. Então vai lá, coloca pra poder aí participar. Não, você já tem a camisa. Eu sei, não. Você só ensina. Mas eu quero participar. J.R. Vargas, deixa eu tirar esse eco aqui. J.R. Vargas ligado. Hashtag ligado no Debate 93. E quando a pessoa escreve lugado, também pode? Vai valer, né? Mas se você viu aí, você acerta. Porque não é lugado, é ligado. Não, às vezes a pessoa escreve e ela, na pressa, ela escreve ligado, né? Ou às vezes escreve lugado. Coloquei, maravilhoso. Então, muito bem. Corre lá, gente. Muito obrigado, Marcela Bastos, participando com a gente do nosso Debate 93 de hoje. Tem pastor aniversariando hoje, pastora. Quero deixar aqui um abraço carinhoso para os pastores e pastoras e dizer para as ovelhinhas o seguinte: corra, manda logo pra cá pro nosso WhatsApp da 93 FM, o nome do pastor ou da pastora, o nome da igreja também, tá aniversariando hoje. Nós vamos comemorar com muita alegria, mencionar, honrar e orar pelos pastores e pelas igrejas. Hoje, aqui no nosso Debate 93. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, minha gente, a participação dos nossos ouvintes já começa a partir de agora aqui no nosso WhatsApp da 93 FM. Vamos começar pelo tema 01 do programa de hoje. Minha mãe age como se fosse a minha irmã mais velha, JR. Nós vivemos discutindo e não temos pais dentro de casa. Já não sei mais o que fazer, afinal preciso de uma mãe e não de uma irmã. O que fazer quando a mãe esquece do seu papel e age da mesma forma que os filhos, hein? É normal haver discussões diárias entre pais e filhos? É possível existir competição entre mãe e filha? Como alcançar a paz dentro do lar? Vou começar com a pastora Andréia Mello, porque é a única desta mesa que poderá responder como mãe e como filha. Bom dia e bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. A gente sabe que existe realmente uma rivalidade natural, né, no período da adolescência entre a mãe e a filha, entre o pai e o filho. E no período da infância é aquele período onde os pais, eles representam os nossos heróis. E conforme a criança vai desenvolvendo e entrando na fase da adolescência, ela vai adquirindo novas informações, amizades, vai tendo mais contato com o mundo exterior. E essa relação entre pai e filho, entre mãe e filha, vai sofrendo uma certa mudança, né? E até a psicanálise chama isso de complexo de Electra, né? Entre a mãe e a filha. Mas cabe a nós, pais, né, administrar esse período, porque ele é completamente
administrável. Nós precisamos administrar isso, impondo limites, sem medo de perder o controle da coisa. Porque o que acontece é que nós, como pais, muitas vezes temos medo de usarmos a autoridade que nos é devida por medo de afastar os filhos. E na realidade é o contrário. Eles precisam dessa figura de não autoritarismo, mas de autoridade, até para ter uma referência no seu desenvolvimento social. Então eles precisam dessa figura de autoridade. Subiu, né? O som aqui de algum lugar, minha gente. O som subiu. O radinho quer falar com a gente. O radinho aí, ó. Esse radinho bonito. Netuno. Quem é que ligou esse radinho? O anjo. Deve ter sido eu? Não, foi o anjo. Na hora que você empurrou ali. Na hora que eu arrumei a mesa? Então tá aí. Muito bem. Bom, pastor Gia Max, uma vez que o rádio interrompeu a pastora Andréa Mello, ela não tem a menor ideia onde é que ela parou e eu não quero forçá-la a dizer absolutamente nada que não isso. Bom dia, bem-vindo, que pensa o senhor? Bom dia, JR, bom dia, os debatedores, nossos queridos ouvintes, uma alegria mais uma vez de estar aqui. É uma pena, todo dia a gente constata o quão longe as pessoas estão dos propósitos e dos projetos de Deus, principalmente para a questão familiar. Nós temos uma clara descrição na Bíblia sobre o papel do que é ser uma mãe. A mãe é a figura que ama, a mãe é a figura que edifica a sua casa, que trabalha no desenvolvimento dos seus filhos como seres humanos e também como servos de Deus. Então, ver essa descrição não nos surpreende porque somos pessoas do século XXI, mas nos entristece porque estamos percebendo que o padrão bíblico está sendo abandonado. A mãe não foi posta na família para rivalizar contra a sua filha, mas para discipliná-la junto com o pai, para instruí-la no caminho da verdade, para ser uma referência de zelo dentro de casa e para ser uma referência de amor. Esse é o papel da mãe. Eu até queria, pastor Gia Max, a partir da sua fala, o que é rivalizar com a mãe? Ouvinte, me ajuda a entender. Quando a mãe está rivalizando com a filha, o que é? Está usando a mesma roupa? É isso, pastor André? Tá usando a mesma roupa, ela tá querendo o mesmo espaço, é o amor do pai, ela quer ir junto pros mesmos lugares. Sabe por quê? Porque rivalizar dentro de casa não é uma coisa de mãe e filha só. Não. Rivalizar é o que é? O controle remoto? Oh, meu Deus do céu, o que é? O almoço, a hora, o passeio, a viagem. Rivalizar dentro de casa não é uma coisa incomum, porque são pessoas que estão no mesmo espaço a maior parte do tempo, elas estão juntas ali. Então, às vezes, para identificar um pouquinho mais isso, eu queria pedir a ajuda dos nossos ouvintes e a participação deles com a gente pelo WhatsApp, o 968038319, 968038319, para identificar quando uma mãe ou uma filha, elas estão rivalizando, o que na sua opinião significa isso, para a gente construir aqui algumas ideias e continuar ouvindo os nossos debatedores. Pastor Leonardo Salem, muito bom dia, seja bem-vindo também ao nosso debate 93 de hoje, meu irmão. Bom dia, J.R. Vargas, a paz do Senhor, povo de Deus. Bom, a palavra vai dizer no Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra o teu pai e a tua mãe, para que seu dia se prolongue na terra, né? Aqui a Bíblia não está dizendo honra o teu pai certo e a tua mãe errada, está dizendo honra o teu pai e tua mãe. Então percebe-se que quem enviou aqui a carta foi uma filha, dizendo sobre a postura da mãe, só que ela não pode esquecer que ela ainda continua sendo mãe. Então não tem como rivalizar com a minha mãe, entrar em guerra com a minha mãe, esquecendo o princípio bíblico que ela continua sendo minha mãe, né? Então, você pode ver que até no tribunal, quando você vai para uma justiça, o acusador tem o direito de fala e o acusado também. Então aqui é a ótica da filha falando da mãe, dizendo que a mãe não está tendo postura de mãe, porque ela disse aqui, eu preciso de uma mãe, não de uma irmã mais velha. E a questão é, e diante dos olhos dessa mãe, a filha tem se portado como uma postura de filha? Porque é um princípio bíblico, né, J.R. Vargas, sobre honrar, né? Então, certo ou errado ainda, enquanto ela morar debaixo do teto da mãe, né, mesmo depois, ela continua sendo mãe. Então, a mudança que ela quer produzir na mãe não é com rivalidade, porque ela não vai conseguir uma mudança quebrando o princípio bíblico. Então, se a mãe ainda não tem um posicionamento correto, eu acho que essa mudança que vai partir é de oração, é de busca, é de um comportamento mudado dessa menina, porque não tem como mudar com a minha mãe, quebrando o princípio bíblico, debatendo com ela e achando que eu estou no mesmo nível que ela, no mesmo patamar que ela.
Eu entendo assim que eu não sei quantos anos essa jovem tem, né? Mas eu entendo que esse e-mail é um pedido de socorro. Né? Ela precisa de uma referência, ela está sem referência. E quando nós nos desenvolvemos, né, emocionalmente, nós nos desenvolvemos a partir de referências. Por isso nós precisamos da figura do pastor, né, da figura do pai, da mãe, de autoridade, de pessoas que possam nos influenciar para que possamos desenvolver a nosso ser emocional. Então eu entendo que isso aqui, não sei talvez, pastor, se essa discussão que ela tem com a mãe é no nível de desrespeito ou é no nível de pedir ajuda, como se ela estivesse dizendo, por favor, você é minha mãe, faça o seu papel de mãe. Né? Obviamente, honrar o pai e mãe é um mandamento com promessa, deve ser cumprido, independente do comportamento dos pais. Um erro não vai justificar o outro. Não vai justificar o outro, né? E como foi dito aqui, né? Nossos padrões de conduta sempre será a palavra. Né? A palavra ela tem que estar no nosso coração para direcionar as nossas atitudes. Mas essa jovem, ela está, pelo que eu estou vendo, clamando por uma referência. Ela precisa que a mãe imponha limites para que ela possa estabelecer o seu rumo, o seu caminho. Sobre o questionamento que o JR fez. Eu tenho uma história para contar aqui, pastor Jean Marques. Eu tô impressionado. Vou até contar abaixo. Fala aí, então. JR, aqui no bairro, tem uma mãe com 2 filhas, né? Aí no carnaval, elas disputavam quem saía com mais homem à noite. Jesus. Misericórdia. JR, eu fiquei horrorizada quando me contaram. Isso aí ela tinha que ser exemplo, né? Pra repreender. Mas em vez de repreender, ela tá pior do que as filhas. É um exemplo de rivalidade. Rivalidade. Então, como a pastora disse aí, um erro não vai justificar o outro. A gente sabe que existem muitos filhos que não sabem honrar os seus pais, mas Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, verso 4, ele diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, tem mesmo um papel claro de cada pessoa dentro de uma família, né? E os pais não podem abrir mão dessa posição de doutrinador, de guia para os seus filhos, porque senão vai começar a provocar a ira neles, que é o papel às vezes entre irmãos, né? É mais comum entre irmãos do que entre pais e mães. Um ouvinte aqui, pastor Leonardo, dizendo o seguinte: JR, provavelmente a mãe, ela não teve o que a filha tem, ou o que a filha hoje curte, tal como carro, viagem, amigos. Por isso a rivalidade, diz aqui o nosso ouvinte Elias. Às vezes é um trauma que a mãe cresceu sem ter, e parece que a infância dela talvez possa ter sido roubada, está sendo colocada para fora aqui. A questão não foi essa de erro só da mãe e da filha, é porque nós só temos um lado aqui para ver que foi a carta da filha enviando, e a maneira que ela falou do tom foi dizer assim, afinal de contas eu não preciso de uma irmã mais velha, eu preciso de uma mãe. E ela ainda vai dizer assim, é possível ter uma competição entre mãe e filha, e vai dizer sobre brigas diárias. Eu estou dizendo que eu sou novo, mas meu pai conta de uma época que o filho estando certo ou errado, apenas o olhar do pai e da mãe, a pessoa se colocava no seu lugar, né? Porque entendia a autoridade. Então, a Bíblia não manda, eu não conheço uma história da Bíblia dizendo assim, filho, coloque a tua casa em ordem com teus pais. Eu não conheço. Mas eu conheço Deus chamando Eli e dizendo, ordena os teus filhos e coloque em ordem, porque a autoridade dos pais, né? Eu acredito que o sacerdote da casa é os pais. Quem toma conta dos filhos é a autoridade. Então, o que eu quero dizer é que aqui nós só temos uma visão da filha, dizendo sobre a mãe. E a questão e essa mãe? Como é que vê essa filha? Será que essa menina obedece? Será que essa moça é uma pessoa temorosa? Porque o ato de discutir diariamente, como diz que é uma pessoa que não se cala, que não se porta num lugar como filha. Até um ouvinte aqui conta que a mãe dela brigava com ela, então ela, para não discutir com a mãe, ela deixava a mãe falando e ia para o quarto, dizia, a minha mãe é autoridade, mas aí também não. Deixar a mãe falando não me parece a coisa assim, mais razoável, né? É aquela coisa, aí ela escreve aqui que eu fingia que nada tinha acontecido. Também não é assim, que isso aí é uma maneira de desprezar, né?
de desprezar e de acumular coisas dentro de si, né? O que acontece é que nossa vida é feita de fases e nós precisamos viver muito bem as nossas fases, né? Talvez essa mãe, ela, como até o pastor Leonardo citou, ela não tenha vivido a sua adolescência, ela não tem, e agora esteja retornando na figura da filha à adolescência, e por isso acaba acontecendo um pouco dessa rivalidade, uma mãe infantilizada, uma mãe que não exerce a sua autoridade por não ter ainda essa maturidade, né? Então, nós temos que analisar muito bem a história de vida dessa mãe para entender o porquê dela não está exercendo a autoridade dela. É muito difícil, principalmente hoje em dia, porque os pais estão deixando de exercer, estão abrindo mão da sua autoridade, porque muitas vezes trabalham, têm sentimento de culpa, chega em casa cansado, não quer gastar tempo sentando com o filho para saber como foi o dia, o que você fez, com quem você esteve. Muitas vezes é a televisão que cria o filho, é uma outra pessoa. Isso tudo influencia nessa questão da autoridade dentro de casa. Ouvinte contando, tem mães que dão atenção, JR, que conversam, brincam com seus filhos, eles abusam, querem desrespeitar, não aproveita essa oportunidade que as mães dão. Hashtag lamentável. Mas isso vai acontecer. Meu tempo não podia falar nem para se defender, diz aqui o ouvinte. Mas isso vai acontecer, o JR, porque o adolescente, ele faz isso mesmo. Mas vai chegar um momento em que o limite vai estar estabelecido porque você não abriu mão dele. Pastora, mas o adolescente que faz isso não acusa a mãe de ser infantil. Sim. O adolescente que faz isso não vê na figura da mãe uma pessoa infantilizada. Exatamente. Pelo contrário, vê na pessoa da mãe uma pessoa rigorosa, firme, até mais do que ele está disposto a aceitar. A queixa aqui é de uma mãe infantil, de uma mãe que se põe no lugar de uma irmã, né? Então, eu não estou tomando partido aqui, mas estamos tratando a questão. O que fazer quando a mãe esquece seu papel? Acho que essa é a resposta que a gente tem que se concentrar. Porque a filha... O choque de geração era para acontecer o quê? Uma mãe madura, uma filha sendo cobrada para subir em maturidade. Esse é o choque normal de toda a família. Mas o que a gente está vendo aqui é uma filha que já apresenta uma certa maturidade a ponto de buscar socorro e uma mãe que não quer envelhecer, ou não quer ser quem já é. Quer amadurecer. Só que tem que nem todo mundo que chega primeiro chega com a verdade. E aqui não tá dizendo a causa, aqui não tá dizendo a causa da briga, né? Tá dizendo que discute. Tudo pode, então, né? Tudo pode acontecer. E a questão é que nós que somos pastores, trabalhamos com gabinetes, você vê mães pedindo socorro, porque hoje não pode mais dar palmada porque tem a lei. Hoje, o adolescente, eu conheci um adolescente, uma causa lá de gabinete, que o garoto batia na mãe de 14 anos de idade, e aí? E ele se achava dono da razão. Então eu acredito que no momento que a gente defende a filha aqui nesse debate, que ela está tendo o direito de discutir diariamente, conforme está falando aqui, com a mãe, a gente está dizendo que ela tem o mesmo patamar, mesma autoridade que a mãe dentro da casa, e ela não tem. Não. Vamos lá, vamos esclarecer. Não. Primeiro que a mãe ela deve exercer autoridade, sem autoritarismo, né? Com carinho, com respeito, como precisa ser, para poder ver a sua casa edificada. Vamos lembrar que a mãe é a mulher sábia edifica a sua casa. Vamos lembrar que os filhos devem honrar os seus pais, e isso é inegociável. Também que os pais não devem provocar os seus filhos à ira, também é inegociável. Ou seja, quando há um problema como esse aqui, é provável que a gente tenha dificuldades do lado da mãe e também do lado da filha. Faltou alguém para poder ceder de algum lado e chegar a um consenso. O que parece que é como é comum do mundo. Não ceder é uma das coisas mais comuns hoje em dia, por causa da pressão para nós sermos felizes, para nós nos darmos bem. É sempre sou eu feliz, eu bem, eu alegre, até eu atleta eu sou, entendeu? Eu, tudo eu. E quando a gente coloca sempre o eu na frente, a dificuldade para o consenso aumenta. É uma negociação. Eu quero mais, você vai ter que ceder porque eu quero mais. Então veja, é complexo. Aqui um ouvinte dizendo, JR, eu conheço uma mãe que ela quer estar em todos os ambientes que é a filha. Ela fala pro outro filho, se você não quiser ir, você não vai ficar em casa. Ela não sabe separar as coisas. E aí nós temos um fenômeno que é muito comum também. Quando há uma menor diferença de idade
entre mãe e filha mais velha em especial. Então, às vezes a mãe, ela teve o filho ou a filha numa idade muito jovem, um adolescente, então tem uma diferença, às vezes tem uma diferença de 15 anos. Verdade. De 16, 17, vamos lá, 20 anos entre as duas. Realmente elas estão olhando, às vezes elas estão olhando para o mesmo lugar. O ponto de vista delas é muito próximo. De alguma forma isso irrita a filha, é natural. De alguma forma a irritação da filha irrita a mãe, é natural. Aí é que deve existir a ideia do consenso na possibilidade, na viabilidade dele existir. E aí nós precisamos ter a maturidade para dizer, olha, precisamos abrir mão aqui, conversar, dialogar. Mas quando a pessoa não tem maturidade para isso, que tipo de diálogo que vem? Eu entendo, eu lembro de um verso que diz: ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Então eu trago, né, a responsabilidade maior, né, para mãe, porque a mãe, ela tem o papel de desde pequenininho ensinar o seu filho, né, podando como se fosse uma planta mesmo. Não é, o filho não nasce sabendo como se comportar, o filho não nasce sabendo a respeito de autoridade, o filho não nasce sabendo a palavra, o filho não nasce sabendo de comportamento social, o filho não nasce sabendo das coisas. A criança nasce zerada. Nós, como pais, temos o dever de ir preenchendo, jogando informações, isso pode, aquilo não pode, delimitando, direcionando. Então, quando um conflito se estabelece numa casa, sim, pode haver a questão do erro do filho, obviamente, ninguém erra sozinho. Porém, a responsabilidade maior é do pai, é da mãe, porque eles têm o papel de formação no caráter daquele ser que está ali. Uhum. Então, a filha, talvez, eu vejo pelo meu filho, eu tenho um de 22, eu tenho um de 15. Muitas vezes eu tive que peitar mesmo. Não, você não vai fazer. Mas por quê? Porque eu não quero, pronto. O de 22 é difícil, agora o de 15 é um santo. É o único que está aqui no estúdio. É um santo. É o único que está aqui no estúdio. Ele resolveu vir hoje no debate comigo. Foi muito bom você ter vindo. Muito bom você ter vindo. E eu fico impressionado porque ele é muito calmo, apesar de tomar café desde os 6 anos de idade aqui nessa mesa. 6 ou 5 anos por aí. Ele já tomava, esse menino vai ser acelerado. Olha aí. Não acelerou, era descafeinado. Mas vejam, queridos, alguém aqui na mesa disse que a mãe está sendo infantil. Aí o ouvinte está entendendo o seguinte: olha, será que eu fui uma mãe infantil? Eu fui uma mãe brincalhona. Vamos trazer diferente. Brincar é uma coisa, ser infantil é outra. Exatamente. São coisas diferentes, num contexto diferente, para a gente poder achar esse ponto aqui de equilíbrio. JR, minha mãe me teve com 16 anos de 16 idade. anos. Minha mãe hoje tem 42. Uhum. 42 ou 43. Minha mãe se porta como se fosse uma amiga minha. É minha mãe, mas também é minha amiga. Sim. Né? Não deixou de ser mãe. Não deixou de ser mãe. Isso. É isso aí. Esse aqui é o ponto. Agora você imagina bem, se essa coisa da mãe que quer vestir a mesma roupa que a filha. Vamos dar um exemplo aí. A menina quer usar um shortinho, que agora tá não é que chama esse short, Marcelo? Acho que nem a filha pode usar, né? Essa é cantora. O short chama Anitta? O short, então, o modelo do short, deram o nome do short, o short Anitta. Anitta. Então, vamos lá. O short, aí a mãe fala assim: filha, comprei pra nós. Entendeu? 2 shortinhos Anitta. Quer dizer, aí eu vou te contar, não, né? É ou não é? O pessoal fica assim, que isso, minha senhora, né? Na época do índio, o pessoal falava assim que era cocota, né? O índio, não sei, falava isso, índio, ou não? Na minha época, já tem muitos anos, chamava de cocotinha. Cocotinha, é isso aí. A mãe era cocota e a filha era cocotinha, às vezes botava o inverso. Giamax, pastor Giamax, o que, finalizando, compartilhar com essa filha para que ela busque esse consenso, uma vez que foi ela quem buscou ajuda? Então, ela faz a última pergunta aqui: como alcançar a paz dentro do lar? O pastor Leonardo bem disse aqui que ela precisa levar isso em oração a Deus, porque o conflito já está estabelecido, em algum momento houve erro de uma ou de ambas as partes, então agora Deus precisa entrar nessa história para trazer a cura para essa família.
é importante atentar para as palavras de Tiago. Ele disse: sujeitai-vos, pois, a Deus. Então nós temos uma instrução clara na Bíblia sobre o papel do pai, da mãe, do filho. Então essa instrução tem que ser conhecida e tem que ser obedecida. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir firme ao diabo, às provocações do inimigo, e o diabo fugirá de vós. Eu aconselho essa nossa ouvinte a buscar a paz para sua casa com as instruções que a palavra de Deus estabelece. Quero encorajar os nossos ouvintes, daqui a pouquinho nós vamos orar por esse assunto, por todos vocês que têm essa dificuldade no relacionamento em casa. Você não mandou aqui seu e-mail, você não mandou o seu WhatsApp, mas você está ouvindo e diz assim: meu Deus, parece que estão falando da minha vida, da minha casa, uma diferença aqui, outra ali. Sabe por quê? Porque isso é muito comum, infelizmente. Esse tipo de conflito é comum e nós precisamos nos unir, buscando na presença de Deus a graça dele, a sabedoria dele, para tratarmos esse assunto da melhor forma possível. Nós vamos orar por esse tema já já no Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, minha gente, já está conosco aqui também Índio da Costa, deputado federal, participando conosco aqui do nosso tema também. Neymar está naturalmente irritado com as críticas, eu imagino. Não sei o que ele vê, o que chega pra ele, mas eu já vi vários memes bem legais, das quedas dele, bem legais, bem feitos, criativos, divertidos, todo mundo riu. Não vai dizer que vocês não riram, não. Não, JR, nós não rimos quando isso acontece, duvido. Porque acontece lá, rola o negócio, todo mundo ri. Aí a pergunta que eu faço para você, ouvinte amado, é o seguinte: olha, como você lida com a crítica e a ironia? Como é que você reage? Não vamos falar de Neymar especificamente. Como é que você, quando você é ironizado, quando você é criticado, como é que você reage? Você se abate, você quer ir pra caverna, você se esconde, você fica bravo, você quer dar tapa, pontapé, tiroteio, você quer dar uma resposta à altura, você vai provar na sua atividade que você é bom, que você faz um trabalho bem feito, minha querida ouvinte. Como é que você reage a críticas e ironias? Para pensar, olha, isso pode ter um fundo de verdade. São várias pessoas falando, poxa, de repente, eu acho que eu tô errado mesmo. E aí reconhece o erro e dá a volta por cima para realizar. Eu quero ouvir a sua opinião e sua participação no debate de hoje, como você reage diante de críticas e ironias, sua participação com a gente pelo nosso WhatsApp. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. Pastor André, eu não sei se a irmã está acompanhando isso, mas os brasileiros estão tomando menos refrigerante. Já viu isso, pastor Leonardo, pastor Jean, Índio? A informação do Ministério da Saúde, que divulgou uma pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Apesar de confirmarem que a obesidade é um grande problema no Brasil, olha, obesidade, primeira vez que eu ouvi falar sobre obesidade mórbida, eu achei assustador esse termo. Porque qualquer coisa que é mórbido é assustador, né? Oh, isso é mórbido. E a gente tem ouvido cada vez mais sobre esse assunto, né? Os dados mostram que o brasileiro está ficando um pouco mais saudável depois de deixar o refrigerante. As pessoas estão tomando menos refrigerantes e, veja, menos sucos artificiais. Não é porque é suco que é bom, tá na caixinha. Não, tá na caixinha que é saudável, tá escrito saudável. Lógico que eu vou escrever o quê? Adoece? Isso só pode ser colocado em cigarro. Isso teve que ter uma lei para colocar isso. Você toma muito refrigerante, ouvinte? O que você faz para cuidar da sua saúde? Deixar esses hábitos é uma questão de obediência a Deus? Se sim, não abandonar é uma desobediência, hein? O que você faz aí no seu tempo livre? Tá com mais atividade? Tá comendo mais frutas? Ah, JR, não tem mais pé de fruta aqui na minha casa que veio, o pessoal foi urbanizar. Quem já comeu fruta no pé? Já comeu, pastor Jean? O que você comeu? Araçá, goiaba. Araçá? O que é araçá? Araçá é uma fruta parecida com a goiaba. Com a goiaba? Que é muito mais saborosa. E o senhor, pastor Leonardo, o senhor que é jovem? O senhor falou várias vezes, sou jovem. Eu ouvi o senhor falando. Eu sou mais jovem da mesa. Falou isso. Não falou nessas palavras. Não, comeu fruta no pé? Não, pouquíssimo. Nunca? Não, já comi, mas pouquíssimo. Nem lembra? Quando era garoto. Goiaba também. Goiaba também. Índio? Pelo amor de Deus, butiá, amora, butiá, maçã, o que é butiá? Manga. Butiá é o quê? Butiá é uma fruta do Rio Grande do Sul. Amarelinha. Parece o quê? Assim. Acerola? Parece com acerola? Parece acerola. Aham. Mas tem um gosto diferente. Pastor Andréia.
Cajamanga. Eu comi muita fruta, carambola, amora. Tinha um pé de amora na casa da minha avó, que a gente ficava com os pés todos roxos, a mão, roxa, a língua. Tudo. Tamarindo. Tamarindo, comi muito tamarindo, que gostosinha, né? Aquela fruta. É bom? Goiaba. Poxa, tamarindo? É gostoso. Goiaba também. É tamarindo ou tamarindo? Acho que é tamarindo, não é? Tamarindo. Tamarindo. Tamarindo? Eu tô tão habituado com essa fruta. Azedinha. Azedinha boa. Muito Vocês bom. acham que as pessoas estão agora, de fato, é observação que vocês fazem? Elas estão realmente deixando o refrigerante? Nós estamos vencendo essa guerra contra o refrigerante, que é uma guerra muito pesada. Olha, eu faço essa campanha. Faço essa campanha lá em casa. Eu não compro refrigerante. A não ser assim, quando você vai comer uma pizza, né? Aí não tem como. Pizza com suco não rola, né? Pizza com água. Mas aí o que eu faço? Eu tomo meio copo, só para dar eu como um gostinho, pizza só mas com eu não pizza. tomo refrigerante, eu vou à festa, essas coisas, eu não tomo refrigerante, quase nunca. Eu aboli mesmo da minha vida. Agora, os adolescentes já é um pouco mais complicado, mas eu tento fazer essa campanha, eu acho muito legal, acho muito saudável. A gente tem que começar a cuidar da saúde enquanto é novo, porque depois que a idade chega, né, aí a gente vê o reflexo do desleixo. Eu acho que o grave mesmo é quando você chega para comer a pizza e aí olha pro sujeito e diz assim, me traz um suco. Aí ele te traz um suco numa caixinha, cheio de problema lá dentro. Cheio de coisas artificiais. Lotado de açúcar, e você acha que você está comendo alguma coisa saudável. Então, assim, eu colocaria ao lado, até porque aqui está colocado também os sucos artificiais, né? Como tão grave quanto o refrigerante, são esses sucos. Uma latinha de refrigerante tem são 7 saquinhos de açúcar, na média, dentro de cada latinha dessa de refrigerante. Mas no suco também. E tem sódio também. Aí quando vai pro diet, então é lotado de sódio. Rebenta com sódio. Eu acho que tudo que é feito com equilíbrio, né? Você tem que ter um equilíbrio, né? Praticar atividade física, ter uma dieta balanceada, nada muito exagerado, nada muito surreal, porque senão as pessoas também desistem de viver. Ouvinte dizendo, tem 2 anos, JR, que eu deixei de tomar refrigerante, eu fiquei perturbando o meu marido, tem 1 ano agora que ele não toma refrigerante, eu passei a tomar mais água, até com pizza eu tomo água, tá vendo, pastor Leonardo? É porque pizza faz muito bem, né? Só pizza já rolou fácil aqui, né? A pessoa já excluiu o refrigerante, mas a pizza nunca, né? Refrigerante não pode não, mas pizza que vira açúcar no sangue Mas tem muita gente trocando o... É equilíbrio, né, pastor? E é um hábito muito saudável, inclusive anticancerígeno, você trocando refrigerante por água com limão espremido. O limãozinho, Isso tem... Agora eu fico impressionado. No restaurante, você vai e tal... Eles até já trazem um limãozinho separado, assim, para o sujeito jogar na água já espremido e tal. Isso faz bem para a saúde. E outra coisa, nós estamos aqui, virou um consultório de né, dicas de saudável. Mas a água de manhã cedo, a primeira água, né, com limão espremido, regula todo o metabolismo. Fiz isso hoje. Aquilo ali é antioxidante, rapaz. Ontem eu fui na farmácia comprar água oxigenada, porque eu abandonei a pasta de dente e uso só água oxigenada para escovar os dentes. Como é que é isso? Oxigenada? Essa é nova. É nova, faz né? espuma e tudo? Faz, você lava, faz bochecha, Eu já fiz bochecha. uma tampa de água oxigenada em um copo d'água, Mas você que faz pinta bochecha, depois escova. o cabelo? Não, Não, é de 10. Aquela é outra. Aquilo é o quê? A outra que pinta o cabelo é de 20, né? Volume diferente? A de 10 é como Como é que é isso? Pô, Explica eu pra quando gente era aí. adolescente eu queria, vou tirar onda de A de surfismo, 10 eu pintar meu que faz cabelo de louro. curativo, a que limpa curativo, é aquela de 10 volumes. Mas isso é um farmácia perigo, que hein? O dentinho vai ficar amarelinho, hein? Não fica. Não, com volume maior aí, o volume da tinta aí. Não dá. De corroer. A de 20 Água é muito oxigenada? A de 20 Não, é essa forte. que ela falou. A gente usa de 10 e dilui ela num copo d'água. Mas isso é um risco. Mas é uma você recomendação de dentista mesmo. Ele, Mas porque pra quê? Pra esbranquecer o dente? Combate placa. Pra combater a Bactéria, essas coisas na boca. Água Porque oxigenada, a água, 0,10. É isso? A pasta de dente que tem flúor, ela é prejudicial ao organismo. O flúor é um veneno. Então, uma pasta de dente hoje que não tem flúor custa 16 Café reais. tem alguma dificuldade? Não, Café? não. Café é natural. Mas qual é a água aí? A água aí é oxigenada. 0,10. 0,10, você dilui uma colher de sopa num copo d'água e faz a escovação com aquela água, essa bochecha e escova. Porque o que realmente limpa seu dente é a escovação. Igual os antigos? É a escovação e o fio dental.
A pasta de dente só tá ali para dar um gostinho na sua boca. E ela tem flúor. O flúor é um troço perigosíssimo. JR, água com limão faço todos os dias. Agora, água oxigenada para os dentes, eu não sabia, nem eu, minha querida ouvinte. Eu tomo água com limão cedo de manhã, antes do trabalho, diz ouvinte. Outra que nada de refrigerante, eu tomo suco puro de limão sem açúcar, uma delícia, de manhã é ótimo, vamos cuidar da saúde para não precisar cuidar e gastar com a doença, é verdade, querido ouvinte. JR, eu entro na academia e mesmo assim o refrigerante não sai da minha vida, amarra, minha filha, amarra isso. JR aqui é o seguinte, aqui ó, JR, o pastor Leonardo sabe imitar muito bem o Silvio Santos, diz aqui um primo seu. Tá dizendo aqui, não deu o nome aqui, eu sou primo e ovelha dele. Ele sabe imitar muito bem, porque de vez em quando eu peço o pessoal para dar a hora certa aqui imitando o Silvio Santos. Mas eu nunca tive essa alegria de alguém acertar. Sim, achei que você queria imitar o Silvio Santos. Sei, olha aí, esse tique tinha uma vontade aí. Que tem alguém aqui que vai dar uma alegria pra gente. Pastor, já, guarda aí. Não é meu dom, não. Eu faço pizza de couve-flor, diz aqui o ouvinte. Deus te abençoe, ouvinte, né? Deus te abençoe. Pizza de couve-flor. JR, é o seguinte, o pessoal aqui toma muito refrigerante, olha, prefiro comer do que beber, eu detesto refrigerante, que bom, tem 3 anos que eu não tomo refrigerante, eu acho que a maioria tá nessa onda, até quando as empresas de refrigerante compraram as empresas de suco, ficou claro que eles estavam abrindo um outro leque, porque havia uma outra ação, mas a reação nossa hoje é o seguinte, nós queremos dar fruta. Então eles vão ter que comprar a fazenda. E aí nós vamos pro orgânico ou não orgânico, porque o deles é não orgânico. O deles é com muita coisa porque eles querem vender. Então a nossa luta agora é para achar orgânico mesmo. Porque como é que a gente vai saber se é orgânico ou não? Só se alguém colocar uma plaquinha lá, orgânico. Você sabe a diferença? Pega uma fruta aqui e fala assim, essa é orgânica, essa não. Sabe, índio? Acho que tem como? Se estragar rápido, ela é orgânica. Não orgânica. Não orgânica. Pois mas se estragar, o senhor não comeu aí, já foi. Mas tem algumas coisas assim. Se estragar, ela é boa. Não, é o contrário. Se ela estragar é porque ela é boa, ela é natural. Tá. Se não estragar, ela tá... Entendi. A natural estraga mais rápido? Estraga muito mais rápido. Dizem também que esses tomates grandes e os produtos maiores, esse aí tem... Morangão, né? Morangão gigante. O problema é que os orgânicos é um preço muito mais caro e a população não tem condição de pagar por isso. A grande maioria não tem. Mas é mais barato do que ter que se tratar. Sim, é mais barato para nós, de repente, que pra podemos. Mas para uma pessoa que tem uma família com 5, 6, 7 crianças, como é que vai comprar orgânico para todo mundo? Quando eu falei a questão da água oxigenada, eu estava dizendo que eu fui à farmácia ontem, né? E comprei isso lá. É uma farmácia que eu sempre prefiro e tem um amigo lá que me atende e eu comentando com ele que até uns 2 anos, 3 anos atrás, eu estava sempre na farmácia comprando remédio, principalmente para gripe. Eu tinha muita fraqueza com relação à gripe. E há mais de 2 anos eu não sei o que é isso, porque eu adotei essa postura. Cortei açúcar, cortei refrigerante, incluí na minha dieta essa questão da água com limão. E ele disse, é verdade, você nunca mais comprou um remédio aqui. É um mau cliente. É um mau cliente. Não vai mais lá na loja. Eu vou lá comprar um sabonete. Coisa nunca boa. Mais. Remédio, nunca mais. Olha, vários ouvintes aqui dizendo que usam também a água oxigenada. Para mim, estou surpreso aqui. JR, água oxigenada que o pastor está falando também, indicada para limpar a boca dos bebês, para limpar da amamentação. Sabe quem me indicou água oxigenada? O cantor Vitorino Silva para rouquidão. Vitorino Silva. Vitorino para limpar rouquidão, dor de garganta e rouquidão. Mas como assim, você fazer gargarejo? Gargarejo com ela e você pode beber. Olha, então vou contar uma coisa que eu estava quieto aqui, mas uma vez eu estava com uma sinusite brabíssima. E aí me sugeriram botar água oxigenada para passar a sinusite. Nossa senhora, acho que eu lembrei do dia que eu nasci. Foi uma loucura, uma experiência única na minha vida. Porque aquele negócio foi ardendo por dentro, eu comecei a chorar. Deu um sentimento assim, acho que só por raiva passou a sinusite. Passou, mas acho que foi só por raiva de tanta dor que eu senti com aquele negócio entrando assim, por dentro do nariz. Acho que essas coisas tem que ter assim uma prescrição, né? Porque o senhor falou, o pastor Jean Marques falou que passou a usar por uma orientação da sua dentista.
O dentista. Correto? Sim, já ouvi para os dentes. Então, eu queria encorajar o ouvinte que tem acesso a um dentista, conversar com o dentista. Exatamente. Porque isso é o seguinte, pode dar certo para um, dá errado para outro. Seu dente tá lá bonitinho, você usou aquele negócio, caiu o dente, vai cobrar o pastor Jean Max. Mas foi no debate do JR, não foi no meu debate não, foi o pastor Jean Max tá falando. É por isso que eu tô quietinho aqui da história da sinusite. Não foi médico que me indicou. É perigoso. Não foi médico que me indicou. Sinusite, então botou água pergunta ao seu médico. Que é outra coisa. Muito bem, vamos à hora certa na voz de Silvio Santos. Eu não sei fazer isso. Quem tá tem alguém zoando o senhor aqui? Calúnia, foi difamação, isso aí. Falou que é primo seu. Vocês têm que primo é esse? O senhor deve ter um primo, gente boa, Família grande. Muito bem, são 11h42 aqui na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Olha aqui, ouvinte dizendo, JR, eu mudei a massa da pizza, agora eu faço massa da pizza com aveia, beterraba, cenoura, batata doce e batata inglesa. Vocês estão demais, ouvintes. Os idosos brasileiros estão adiando a saída do mercado de trabalho e representam hoje quase 8% dos trabalhadores, 7,8%. A constatação é de um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo o IPEA, o movimento reflete, em parte, o envelhecimento da população, mas também uma possível mudança de comportamento dos brasileiros nessa faixa etária sobre suas decisões de participação no mercado de trabalho. Você conhece idosos que desistiram de se aposentar para continuar trabalhando? Na sua opinião, esse movimento de trabalhar na velhice é bom ou ruim? Eu pergunto aos nossos debatedores, pastor Jean Max, pastor Andréa Mello, pastor Leonardo Sali e o deputado Índio da Costa. É muito bom. Olha, meu pai está com 80 anos, vai trabalhar todo dia, se sente um garoto, passou por um câncer, que foi um negócio violento, mas ele está bem, está saudável, já se vão lá 5 anos e o que move ele, a mola motora dele, é o trabalho. A minha mãe também tem quase essa idade, não dá pra falar a idade da mãe, né, que sempre incomoda, mas de qualquer maneira tem quase os 80 também. Parece uma, não vou dizer uma garota, mas uma pessoa, se tivesse 50 e poucos pra ela, levava, porque tá cheia de energia, acorda cedo, dorme tarde. Então, assim, a minha experiência em casa é que, além de dignificar o trabalho, ele ajuda você a manter a cabeça em dia, a refletir, a pensar, a lidar com os problemas, enfim, rejuvenesce. E no trabalho, eu já vi uma experiência importante de falar aqui. Eu fui secretário de administração um período. Durante aquele período, eu era responsável pelos aposentados da Prefeitura do Rio, lá no comecinho da década de 2000. E aí tinha muita gente, pastor JR, que se aposentava e depois, logo na sequência, adoecia e morria. Então, veja bem, o sujeito fazia concurso com sonho de se aposentar e ter uma boa aposentadoria. Mas quando ele se aposentava, ele deixava de produzir, deixava de se relacionar e morria. Isso é comum, proporcionalmente muito mais gente. A gente teve que começar a fazer um curso para aposentadoria, para o sujeito se preparar para quando se aposentar. E no final, sabe o que deu um curso? A grande maioria que teve uma vida melhor do que aqueles que não passaram pelo curso, ou que passaram e não se adaptaram, essa grande maioria passou a ter alguma atividade, mesmo que não fosse financeira, trabalhar para ganhar dinheiro e tal, mas alguma atividade que se sentisse útil, servindo alguém, ajudando alguém, construindo alguém, ensinando alguém, enfim. Então foi isso, quer dizer, você vê a experiência, não foi só em casa, mas também com um grande grupo de pessoas, milhares e milhares de pessoas, e era a atividade mental do trabalho contribuía para uma vida mais saudável. Olha, eu tenho um entendimento de que o trabalho dignifica, sim. Mas eu entendo que tudo depende da qualidade de vida que a pessoa levou, do estilo de vida que ela tem, do nível social, porque existem trabalhos que não são dignos aqui no Brasil. Infelizmente, a grande maioria da população é escravizada pelo trabalho, não trabalha, está quase numa senzala, essa é a grande realidade. Leva 4 horas dentro de uma condução, às vezes 2, 3 horas para chegar no trabalho, 2, 3 horas para voltar do trabalho. E eu acho que a aposentadoria deveria ser um direito de todo cidadão para que ele pudesse desfrutar daquilo que ele contribuiu durante toda a sua vida. Não como se isso fosse um luxo,
Não como se isso fosse um atestado de incompetência ou de invalidez. Mas um direito, né? Um direito, porque ele precisa de desfrutar daquilo que ele contribuiu a vida toda, mas entendo, como o deputado acabou de dizer, que ele precisa, na sua velhice, ter uma atividade que lhe cause prazer e que ele seja útil à sociedade. Isso é diferente de você estar ainda no mercado de trabalho como se você fosse um jovem, mas com a estrutura de um idoso, né? Então, se você tem condição, né? Eu, por exemplo, sou funcionária pública, então, se eu tiver condição de permanecer, eu quero permanecer, mas isso dentro de a qualidade de vida. Concordam, pastores? Aposentadoria é um direito, gente, garantido pela Constituição, pelas leis e tal, é um direito. Sim. Teoricamente, não, sim. a ociosidade, ela é muito perigosa, né? Já dizem os mais antigos que mente vazia oficia na mão do diabo. Então, eu acho que a pessoa precisa procurar alguma coisa, não necessariamente remunerada, que se chame trabalho, mas algo que dê trabalho a ele, que ele se empenhe por alguma coisa, como disse o deputado aí, se sentir útil, servir alguém, né? Servir a igreja. A Bíblia diz que na velhice darão frutos. Então, isso é um sinal de que a pessoa está em atuação, está envolvida, está participando dos projetos de Deus, e qualquer pessoa que está envolvida em alguma coisa, ela vai se sentir bem, né, valorizada, e isso vai dar saúde a ela. Você pode ver que a maioria dos idosos que viveram uma vida ativa de trabalho, quando estão aposentados, eles arrumam coisas para fazer dentro de casa que não precisa, mas acabam fazendo só para se sentir útil, né? Vira tudo. Muita gente hoje trabalha porque precisa. Há alguns anos a pessoa trabalhava, ela se aposentava e entrava em crise, ou o cara que estava com dinheiro viajava, cuidava dos netos. Muitas vezes era assim, virava a casa dos netos, né? Os pais saíam para trabalhar, deixavam as crianças com os avós e tocavam a vida, os avós cuidavam dos netos o dia todo. Só que hoje, com a crise, nós passamos a viver uma realidade em que há necessidade da contribuição. Por quê? Porque a aposentadoria que o indivíduo recebe, ela é nula. Ela é nula, ela é ridícula. A aposentadoria que a pessoa recebe, ela é ridícula. E ainda há um dado a mais. As empresas que trabalham com crédito consignado, cujo foco de trabalho são os aposentados, sabem da aposentadoria dos aposentados antes que eles sejam aposentados. Então eles já saem lá, já partem para cima, e alguns fazem o crédito ali e acabam perdendo o dinheiro, criando dívida. Existem avós que têm netos malandrões, os famosos deitões, aquele cara que não trabalha, não faz nada, que acaba pegando o dinheiro do avô ou da avó para poder tirar proveito daquilo ali. O avô, a avó, com muito amor, vão lá e fazem. Tem filho também que faz isso o tempo inteiro. E aí o pai, o idoso, ele tem que trabalhar até a morte dele. Ele não trabalha até aposentar. Ele trabalha até a morte dele, mas não é por uma opção. Não é uma questão estratégica, né? E aí você vê que a igreja, ela apresenta, ela abre uma possibilidade de engajamento, porque na igreja não tem limite de idade. Todo mundo pode ajudar. Qual é a atividade que você faz? Atividade X só não pode fazer atividade de peso. Peso muita gente não faz atividade de peso, ou alguma atividade que tem um esforço físico muito grande. Mas existem visitações que são feitas por idosos, são extraordinárias. O Ministério de Visitação, liderado por idosos ou com a participação de idosos, ele é muito eficiente, porque idoso tem sempre uma história para contar. Né? E eu gosto de ouvir história. Vocês gostam de ouvir história? Eu gosto. Então conta aí pra mim uma história boa. Então, pra ouvir. Chama ele de idoso? Chama ele de idoso? Hã? Eu gosto de idoso, gosta de contar história. Então conta uma história pra mim. É isso aí, eu não ia falar, pastor Leonardo. Aqui a gente faz assim, entendeu? Vai rolando e tal. De todos nós aqui, o pastor Jean é um dos mais novos, né? É um dos mais novos. Não, sou eu, hein? Não, um dos mais. Estou botando ele entre o último menor, né? Muito bem. Na última semana, uma escola do Distrito Federal encaminhou um alerta aos pais dos alunos sobre um aplicativo de desafios sexuais. O aplicativo Verdade ou Desafio desafia os usuários a ações de cunho sexual e desrespeitoso. Vou dar 2 exemplos aqui. Ou 3. Tire 5 peças de roupa. Mostre uma parte íntima do seu corpo. Troque de roupa íntima com a pessoa mais próxima. São alguns dos comandos da plataforma. O aplicativo é dividido em categorias de idades, mas não há necessidade de comprovação de identidade. Uma criança pode escolher a opção extremo sem qualquer empecilho. O caso gerou uma revolta generalizada no estado e repercutiu
bastante rápido, né? Os produtores do Verdade ou Desafio não se manifestaram sobre as críticas. Eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores, não importa se vocês conhecem ou não. A questão é que este é só um exemplo de aplicativo. E meu desafio aos ouvintes é o seguinte: dê uma olhada no celular lá. Dá uma olhada no celular lá. Vê se tem esse aplicativo, porque os meninos entram nisso aí, porque o outro entrou, um entrou, a escola entrou, a galera entrou, baixa pelo WhatsApp, o pessoal pode dar link pelo WhatsApp, mostra como é que tá rolando, aí cria um grupo de WhatsApp para poder acompanhar aquilo ali. Isso é uma doideira, gente. É uma doideira, e tem a mãe de um conhecido meu, na verdade, ela disse o seguinte para mim, ela disse: olha, eu não estava descobrindo, era sobre esse aplicativo por acaso. Eu entrava no celular do meu filho e não achava. Até que o dia que ela entrou naquele app, que é o que baixa os aplicativos, e ela descobriu o seguinte: quando o filho saía de casa, ele baixava o aplicativo, reinstalava. Quando voltava para casa, ele apagava o aplicativo e desinstalava. Então, você pode entrar por aquele código ali do app, onde baixa os aplicativos, procurar esse Verdade ou Desafio e ver se esse ou outros, né, se o seu filho já baixou, porque às vezes o cara baixa e apaga quando chega em casa. Isso é muito grave, porque se a célula da vida, da família, da sociedade, quer dizer, se a célula básica é a família, gente, não dá para ficar brincando. E a gente vê muita distorção. E hoje em dia, com as redes sociais e com esses aplicativos e tal, tem um lado que o mundo melhorou muito, avançou e tal, mas tem um outro que contribui para a desestruturação da sociedade. Então, acho que tem que ter muita atenção em casa, com os filhos, sobre o que eles estão fazendo mesmo. Eu acredito que um veículo desse, um celular desse, não pode estar na mão de qualquer criança. Eu acreditava que tinha que ter uma faixa, né? Para uma pessoa já começar a ter esse domínio, porque cada tempo que passa, parece que está mais precoce para a pessoa se desenvolver nessa vida sexual. Você vê menina de 12 anos grávida, você vê menina de 13 anos grávida, né? E o pai e a mãe acaba sendo enganado. Só que acaba sendo enganada por um tipo por causa, às vezes, de um comportamento próprio, de não estar controlando e de colocar ferramenta na mão de quem sabe usar, como o profeta de Deus disse aqui, é uma benção. Mas para quem não sabe usar, pode ser uma ruína. Alguém já disse que o diabo tá louco para adotar os nossos filhos, né? Então, mais do que nunca, os pais precisam, com urgência, cumprirem o papel que lhes cabe, segundo a palavra de Deus, de guiar, de orientar, de disciplinar seus filhos, porque se abrir mão, se piscar os olhos, esses meninos serão adotados por aplicativos como esse, por doutrinações malignas que estão acabando com a nossa sociedade. Então, você pai, você mãe, em nome de Jesus, tome o controle da sua casa, da sua família, cuide dos seus filhos, porque se você não fizer, alguém vai fazer isso por você. Hoje a internet virou uma babá eletrônica, né, que toma conta das crianças, a maior parte. Tem um ouvinte aqui dizendo assim: quando é o marido que baixa esse aplicativo, tem que conversar, marido, vó, avô, tem que conversar, gente, porque as pessoas entram nisso aí. Veja, os idosos estão utilizando o celular mais do que as pessoas numa faixa etária intermediária, por causa primeiro a novidade. Ô, meu irmão, hein? Que é isso? Um negócio que fala pro mundo inteiro, tem um mundo inteiro aqui, tem um mundo inteiro. O Google dá pra não sei o que, tem mapa, dá não sei o que, dá pra conversar com a minha neta que tá no céu, dá pra conversar. As pessoas ficam deslumbradas. Todo mundo fica, né? Então, às vezes a falta de maturidade não é questão de idade. A maturidade é a habilidade que você tem para desenvolver o seu raciocínio, as suas reações, estabelecer restrições, limites para as coisas que estão à nossa volta o tempo inteiro. Marcela, o que o povo disse, como reage à ironia e às vezes até essa crítica, como demos o exemplo do Neymar? JR, uma boa parte dos nossos ouvintes, eles foram pela linha de que inicialmente eles ficam muito abatidos, alguns dizendo que no passado até se abatiam demais, se escondiam, mas que têm aprendido com o tempo a poder ver da onde está vindo a crítica. E aí, dependendo de onde vier, eles sim se abatem, em alguns casos respondem, em outros casos revêem a postura diante daquilo que foi criticado. Tem uma ouvinte aqui que ela diz assim: olha, gente, diante de críticas e ironias, se for algo que não mereço, eu respondo à altura. Agora, se for algo coerente com a verdade, eu levo na brincadeira.
E aí, queridos? Pode falar. Eu acredito que todo mundo que vem criticar fala, não, vou dar uma crítica construtiva. J.R. Vargas, eu não aceito crítica construtiva de quem não construiu nada. Eu não aceito crítica construtiva de quem não construiu nada. Então existem críticas que você está levando. Eu acredito que tudo vem de você. Se você sabe que aquilo que estão falando não é verdade, você não tem que provar nada para ninguém. Livro de Mateus capítulo 3, versículo 17, vai dizer que Jesus ouviu no Jordão a voz de Deus dizendo assim, ó, se tu és o meu filho amado, aqui o meu espírito se compraz. Logo no capítulo 4, Jesus é levado no deserto. E a primeira tentação que o diabo faz é, se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. A questão não é transformar a pedra em pão. A questão é que Satanás queria lançar uma dúvida no coração de Jesus, porque ele acabou de ouvir, tu és o meu filho amado. E agora aparece o diabo dizendo, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se Jesus transforma a pedra em pão, ele só ia transformar para provar para Satanás que é. Só que Jesus não transforma. Porque quem é, não precisa provar nada para ninguém. Verdade. E você está entendendo? Quando você prova algo para alguém que te critica, você não está provando para a pessoa, você tá tentando provar para si mesmo, porque há dúvida no seu coração. Então, desde o momento que eu sei o que eu sou, desde o momento que eu sei o que eu faço, a visão das pessoas de fora não altera aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. Jesus perguntou assim, quem diz os homens que eu sou? Ninguém acertou. Um de Jeremias, Elias, alguns dos profetas, e Jesus não era nenhum personagem daqueles que ele falaram. E Jesus não mudou a sua missão por causa disso. Ou seja, aquele que pensa diferente de mim, aquele que fala algo diferente de mim, não altera aquilo que eu sou e aquilo que eu vim para fazer. Né? Quem quer lidar bem com crítica, é bom aprender com Jó. Porque Jó, no pior momento da sua vida, foi acompanhado de quatro amigos que se esforçaram com palavras bonitas para criticá-lo. A intenção dos amigos a gente não pode dizer que era ruim, eles tinham a intenção de ajudar, de tirar Jó daquele caos. Mas o que eles faziam era criticar e colocar pecado nas costas daquele homem de Deus. E eu estava lendo isso hoje pela manhã, é muito claro quando Jó disse, eu vou morrer e não vou ceder a essas observações, porque eu sei que eu não sou isso. Pese-me Deus em balanças fiéis e vai ver que eu não tenho pecado. Então, bendito aí pelo pastor Leonardo, Jó sabia quem era, já sabia como se comportava diante de Deus, e o que não lhe cabia aceitar, ele não aceitou. Não concordou com as calúnias, porque senão ele estaria assinando embaixo. Mas Deus deixou bem claro, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Né? E Deus vai entrar em nossa defesa quando for injusto. Muito bem, quero agradecer a participação dos nossos queridos debatedores, dizer que aqui um ouvinte nosso de JR na minha casa tem limão orgânico, está estragando. Ouve, não deixe estragar, doa isso aí, ou vende ou doa. Tem muita gente aí, eu gostaria, limão orgânico faz um bem enorme. Eu plantei Se trouxer aqui na rádio, a gente distribui aqui pros nossos colaboradores, vai estar todo mundo ficar com a voz bonita, todo mundo com a voz bacana. O quê? Com a pele bonita. A pele fica boa também? Sim, olha aí, sensacional. Aqui um ouvinte, Marcela, solicitou aqui a receita da pizza, que é a pizza com aveia, beterraba, cenoura, batata doce, batata inglesa. Eu vou dar essa receita aqui, que eu já pedi ao ouvinte. Já recebeu aí? O ouvinte falou assim, JR, é o seguinte, faça a massa normal para a pizza, substituindo a farinha de trigo por farinha integral. Acrescente farinha de aveia, cozinhe uma batata média, ou a beterraba, ou uma cenoura, ou batata doce, amasse ou passe no liquidificador com leite. E acrescente na massa. Não esqueça 50 gramas de fermento biológico. Olha, e se tiver dúvida, eu respondo em áudio. Também tá cheio de. Estrelou, hein, gente? Masterchef. Estrelou. Se tiver dúvida, eu respondo em áudio. Tá certíssimo. Marcelo, como é que faz? Pastor Andréia, entendeu? Menos, né? Entendi. É fácil de fazer? Pela descrição que eu fiz aqui. Até fritar um ovo não é fácil. Pastor Jean, conseguiu imaginar, não? Não, JR, eu não. Leonardo, Índio, talento, muito menos, é isso? Olha, o negócio é que eu não entendi direito as quantidades, mas fora isso... Mas isso aí, mas isso aí é o seguinte, amigo, é o seguinte, que a culinária é a coisa mais subjetiva que existe no mundo. Especialmente quando a pessoa diz sal, quanto? A gosto. Porque de quem? Cada um tem gente que gosta de mais sal. De quem? Não, mas tudo bem. Não, olha, eu entendo, cara. Eu entendo o que você está falando, mas é o seguinte, ainda assim é difícil você falar assim. O problema é que a gente nunca sabe qual é o nosso Qual é o gosto. Muito bem. Marcelo, o que temos em mãos aí? Vamos lá. Para o resultado aí da promoção lá da camisa, #Unidos pelo Amor lá no Instagram. Quem levou para casa de hoje
é a Priscila Simplício. Priscila Simplício, você tem a partir de amanhã 5 dias úteis para passar aqui na rádio e levar sua camisa. Maravilha. Muito obrigado, Marcela Bastos. Muito obrigado aos nossos debatedores. Pastor Gia Max, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Deus abençoe cada vez mais essa rádio. Que Deus abençoe minha família, minha querida esposa, irmã Misilene, os meus filhos. Que Deus abençoe a nossa igreja na ilha do Governador. Pastor Andréa Mello, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, e eu queria deixar um beijinho pra Júlia, que hoje está fazendo aniversário, filha da minha amiga Maria, e quero deixar um abração pra minha igreja, Ministério Tempo de Resgatar, pastor Cláudio, pastora Penha, todos os obreiros de lá e os pastores de lá, um beijão pra todos da Ilha do Governador. Pastor Leonardo Sale, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, Deus abençoe o povo da IPTM da Vila, IPTM do Beira, e pessoal da IPTM do Recreio que tá ouvindo a gente aqui. Beijo no coração de todo mundo, hein? Deus abençoe. Índio da Costa, obrigado, um abraço. Pastor JR, eu tenho que primeiro agradecer muito a oportunidade de estar aqui esse tempo todo, dizer que hoje é minha despedida. Eu sou pré-candidato a governador, pretendo ser governador do estado do Rio de Janeiro, estou trabalhando para isso, quero muito servir ao estado do Rio de Janeiro, e por isso não posso mais, pela lei, continuar vindo aos debates. Mas queria deixar o meu WhatsApp para os nossos ouvintes, aqueles que quiserem conversar, quiserem mandar alguma ideia, sugestão, é o código 21 aqui do Rio de Janeiro, 999 21 0055, é o 999 21 0055. Muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho de sempre, e a você, ouvinte, que quiser me incluir nas suas orações, eu agradeço, porque a luta vai ser muito grande. Muito obrigado, meu querido, muito obrigado a vocês, ouvintes amados, participando conosco. Parabéns aqui aos pastores aniversariantes do dia de hoje. Pastora Daniele Fraguito, do projeto Vida Nova de Nilópolis. Pastor Sidney de Abreu, da Igreja Presbiteriana em Manguinhos. Apóstola Lucilene Terremoto, da Igreja Apostólica Cidade Fôlego de Vida em Belfor Roxo. Pastora Márcia Tinoco, da Igreja Torre Forte em Niterói. Bispo Gerson Cardoso, da Igreja Transformando Vidas em Maria da Graça. Pastor Gilvan Rodrigues, da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Irajá. Nós vamos orar juntos, apresentando diante do Senhor esses nomes queridos e amados, esse povo de Deus que hoje encaminhou pra gente o nome dos aniversariantes. Funciona assim, ouvinte. Toda vez que o seu pastor ou sua pastora fizer aniversário, você manda aqui pra gente. Nós vamos ter aqui o privilégio muito grande de compartilhar. Nós só mencionamos aqui os nomes que são enviados pelas ovelhas, pelos queridos e amados que frequentam a igreja, que participam, e assim vai ser bom demais nós orarmos juntos. Nós vamos orar também pelos temas que nós conversamos hoje. Vamos destacar aqui as questões que envolvem os conflitos dentro de casa. Vamos tratar aqui sobre a nossa saúde, a nossa alimentação, sobre a vida dos idosos, a maneira como nós reagimos à crítica, à ironia, e também a tantos aplicativos que têm feito tanto mal à nossa vida, prejudicando aí de crianças a adultos. Vamos orar juntos, vamos orar pelo Rio e vamos continuar a orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te louvar por tudo que foi dito e discutido aqui no debate desse dia. Continua a abençoar a vida dessa rádio, dos ouvintes que estão nos acompanhando. Pedimos a tua bênção agora sobre os idosos, meu Senhor, para que eles vejam sentido na vida, em continuar produzindo, frutificando. Abençoe também as famílias, repreende o espírito de inimizade, as contendas entre pais e filhos, entre mães e suas filhas. Traga, meu Senhor, harmonia a cada família, em especial a todas que acompanham a Rádio 93. Senhor, guarda os nossos filhos desses aplicativos malignos que estão acabando com a vida espiritual das pessoas. Tenha misericórdia, não somente das nossas famílias, mas também das pessoas que produzem isso. Transforma o coração desses homens, meu Senhor, livre-os da avareza. Tenha misericórdia também do Rio de Janeiro. Senhor, cuida do nosso estado. Olha essa eleição que está se aproximando. Entra com providência, meu Senhor. Estabelece homens que venham honrar a oportunidade que estão recebendo da sociedade. E assim o Senhor possa abençoar esse povo sofrido. Te louvamos pela vida da pastora Daniele Fraguito, do pastor Sidney de Abreu, da apóstola Luciene Terremoto, da pastora Márcia Tinoco, do bispo Gerson Cardoso e do pastor Gilvan Rodrigues. Pessoas, meu Senhor, que hoje, por bondade das tuas mãos, estão completando aniversário.
Abençoa os teus filhos, abençoe as suas famílias, as suas igrejas. Cuida do teu povo, Senhor. Nós oramos por estas coisas, já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.